Os nossos pensamentos aqui nesta noite, eu gostaria de estar pensando com os irmãos em alguns versículos que se encontram no livro de Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14. Sem entrar muito na história sobre a vida de Jó, um breve resumo, que o sofrimento que ele estava enfrentando aqui, perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos e perdeu também a sua saúde. E Jó agora começou, nesse capítulo aqui, começou a meditar sobre a brevidade da vida. E ele faz aqui duas perguntas. Uma delas está no versículo 10, e diz assim: o homem, porém, morre e fica prostrado, e espera onde está. A outra pergunta está no versículo 14, a primeira parte: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aqui nesta noite. Amém? Amém. Então, como eu estava mencionando, Jó começou a meditar sobre a brevidade que era a sua vida, e ele começou a refletir sobre isso, provavelmente passando um filme na sua cabeça, né? E ele começou a refletir sobre que a nossa vida é uma vida breve, é uma vida curta. E ele faz duas perguntas aqui. Eu gostaria que nós estivéssemos pensando nessas perguntas aqui nesta noite. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Em outras palavras, o homem morre, para onde ele vai? Eu sei que é uma coisa que ninguém gosta de pensar sobre a morte, né? Vamos falar sobre coisas boas, né? Vamos falar sobre festas, vamos falar sobre coisas alegres. Mas a morte é uma realidade na vida de qualquer um, né? Os mais velhos costumavam dizer: para morrer basta estar vivo. E com certeza é uma coisa muito triste quando nós temos que nos deparar com a morte de um ente querido e estar lá contemplando aquela pessoa em que nós estimávamos muito, e vendo aquela pessoa, né, prostrada naquele caixão. Sem dúvida alguma é uma cena que ninguém gosta, né? É uma coisa que realmente entristece os nossos corações. Mas a Bíblia diz, Jó fazendo esta pergunta, o versículo 14: morrendo o homem, porventura tornará a viver? E muito tem sido as indagações com relação a este assunto. Cada um traz a sua teoria, cada um tem a sua afirmação, né? Uns dizem que o homem, quando ele entra aqui neste mundo e ele vive durante certo tempo e ele morre, e depois ele se encarna em uma outra pessoa e depois vive mais um tempo e depois morre e depois reencarna numa outra pessoa. E depois de várias vezes que ele morre e ele nasce, ele vai se purificando ao ponto de ele ser puro, igual a Deus. Existe uma religião que prega isso. Mas essa pergunta de Jó: o homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem, e aonde está? Então cada um fala uma coisa. Muitos falam: não, quando morreu acabou, né? Tem aqueles que dizem que o paraíso é aqui na terra, quando que a pessoa tem que aproveitar esse mundo, porque o paraíso é aqui. Quando acabou esse mundo, a morte chegar a essa pessoa, acabou-se. Se fosse isso, nós diríamos também a mesma coisa. Vamos aproveitar a vida, porque essa vida é a única. Mas o que diz a palavra de Deus com relação a este assunto? O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 9.
Carta aos Hebreus, capítulo 9. Versículo 27. A palavra de Deus é bem clara quando nos diz aqui: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não existe reencarnação, não existe a pessoa morrer várias vezes e ela reencarna, e depois de várias vezes que ela morre e nasce, e ela vai se tornando pura como Deus. Isso é errado. A Bíblia diz: e assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Só vamos morrer uma vez. A carne. Estamos sujeitos. A Bíblia tem um trecho claro que nos mostra realmente qual é a situação de uma pessoa que parte aqui desse mundo e o destino para onde ela vai. A Bíblia só apresenta dois caminhos. Existe também aquela outra ideia que tem sido pregado, chamado o purgatório. A pessoa morre e ela é levada para esse determinado lugar. Depois das orações, as preces da família, essa pessoa é tirada desse purgatório e é levada aos céus. Também isso é mentira. Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 16. Versículo 19. A história que o Senhor Jesus contou não é uma parábola, mas é uma história real. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E a pergunta que Jó fez: o homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem, e onde está? Esse trecho mostra de uma forma clara: havia 2 homens. A Bíblia fala que era um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se resplandia esplendidamente. Agora, havia também um mendigo, e a Bíblia faz questão de mencionar o nome dele: Lázaro, coberto de chagas, desejava alimentar-se das migalhas que sobravam, que caía da mesa daquele rico. O trecho não está mostrando, é bom esclarecer isso, que os ricos vão para o céu, ou melhor, que os pobres vão para o céu
e os ricos vão para o inferno. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tanto um quanto o outro podem ser salvos. E tanto um quanto o outro pode ir para o inferno. Depende da escolha de cada um. A morte chegou para os dois. Morrendo, porém, o rico e foi sepultado. Provavelmente, né, uma cerimônia como alguém com uma importância muito grande. Muita gente, né? Mas quando esse homem abriu os seus olhos, ele estava se deparando no fogo do inferno. E ele viu Lázaro, que foi levado pelos anjos no seio de Abraão, lá no céu. Então esse homem, acostumado talvez a ordenar, né, por ele ser um homem rico, manda isso, faz aquilo. Ele fez esse pedido lá no inferno. Manda Lázaro, ordenou melhor, né? Manda Lázaro vir até aqui para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Somente refrescar a língua dele talvez poderia amenizar o sofrimento que aquele homem estava sentindo, que era intenso. A Bíblia diz que o inferno é exatamente um lugar terrível. A Bíblia fala que é um fogo inextinguível, um fogo que não se consome, que não se apaga. Diz a Bíblia, onde há choro, ranger de dentes, onde o verme não morre. E era esse lugar que esse homem abriu seus olhos e ele se deparou. Que situação triste! Enquanto que o outro estava sendo consolado no seio de Abraão. Veja que contraste. E o pedido que aquele homem fez: manda Lázaro vir até aqui, me refrescar a língua. A resposta que ele teve foi: não. Não tem como. Ele disse: olha, há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os de lá não passam para cá e os de cá não passam para lá. Há um grande abismo. Uma pessoa, quando ela morre e ela vai para o inferno, não tem essa de a pessoa: eu não gostei daqui, eu quero sair. Isso a gente ouve, isso nessas piadas, né, que o mundo conta, que o fulano foi no inferno, tal, não gostou e quis sair de lá. Isso é só piada. A Bíblia diz que uma vez que entrou lá no inferno, a pessoa não sai. Ela não sai. Enquanto que o outro estava sendo consolado no seio de Abraão. E ele se lembrou, aquele rico lá no inferno, dizendo: eu tenho 5 irmãos. Manda então Lázaro que vá até a casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, porque senão eles também vão vir para esse mesmo lugar. Mas a resposta que ele ouviu também foi: não. Eles têm Moisés e os profetas. E Abraão disse: ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos, eles não vão acreditar. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Que está se referindo à palavra de Deus. Os escritos de Moisés e os profetas. O próprio Senhor Jesus Cristo mesmo disse: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Moisés escreveu a meu respeito, o Senhor Jesus falou. Aqui mostra então de uma forma clara, e não existe uma terceira alternativa, de uma pessoa quando morre, para onde ela vai. A Bíblia fala de 2 caminhos. Um foi para o inferno, o outro é levado para o céu. Agora, o que aconteceu na vida desses 2 homens, que um abriu o olho e estava no inferno, e o outro foi levado pelos os anjos para o seio de Abraão? O que aconteceu? Será que o rico ele foi para o inferno porque ele tinha muito dinheiro? Será que aquele mendigo ele sofreu tanto aqui nesta vida que ele merecia o céu? A Bíblia diz que essas coisas não são assim que se resolvem. Ninguém compra a salvação. Deus não olha para as pessoas ao ponto de que não, realmente esse não tem condições
né, de fazer uma boa obra, então esse merece o céu. Não é assim. Mas a diferença que houve na vida daqueles dois homens é que os dois provavelmente tiveram a oportunidade de reconhecerem em sua vida que eles eram pecadores e que eles estavam perdidos. E um dia a palavra de Deus chegou para eles dizendo: olha, há um recurso. O homem está condenado espiritualmente, mas há um meio de salvação. E esse meio de salvação é Cristo Jesus, o Senhor. A Bíblia diz que Ele morreu sim por nós, pagou alto preço por causa do nosso pecado. Mas a Bíblia diz que Ele morto Ele não ficou. Mas o Senhor Jesus ressurgiu ao terceiro dia. Foi levado à presença de Deus. Está hoje à sua destra, intercedendo por aqueles que colocaram a fé e confiança nele, preparando o lugar para aqueles que um dia colocaram a fé e confiança nele. Agora eu faço uma pergunta: qual dos dois caminhos você que está aqui gostaria de ir? Qual seria a sua escolha? O inferno? Não, eu não quero. O céu? Eu creio que a maioria gostaria de ir para o céu. Com certeza, né? Agora, o que uma pessoa tem que fazer para ir para o inferno? Nada. Não precisa fazer nada. É só viver a vida. É só aproveitar as coisas que o mundo oferece. É só tocando a sua vida, nem se preocupar com Deus, fazendo seus planos, os seus projetos, né? Muitas pessoas aí fora não estão nem aí para a sua vida espiritual. E um dia ele terá que prestar contas com Deus. Coisas lícitas até. Estudando, trabalhando, fazendo seus projetos, coisas boas, casando-se. Mas e a sua situação espiritual com Deus? Já parou para pensar? Já parou para refletir que um dia você vai se encontrar com Deus? Aquele versículo que nós lemos, Hebreus 10 e 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Sabe que depois da morte você vai ter que prestar contas com Deus por causa do seu pecado. E se você não encontrou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o mesmo destino que aquele homem rico tinha, você também irá, lamentavelmente. Um lugar que não é bom. Um lugar que uma pessoa, uma vez que entrou lá, ela não sai. Lembra-se as palavras que nós lemos? Abraão dizendo: há um grande abismo entre nós e vós. Uma vez que entrou lá no inferno, a pessoa não consegue sair. Está condenada eternamente. Agora, por causa do quê? Deus é ruim? Uma vez eu falando do Evangelho para um amigo, ele dizia assim para mim: olha, eu não acredito nesse Deus que vocês pregam, não. Para mim, Deus, Ele é muito bom. Ele é bonzinho. Ele jamais permitiria que uma pessoa fosse lançada na condenação eterna. Eu disse para ele: de fato, Deus é muito bom. Mas Ele é tão bom, que Ele te amou de uma tal forma que Ele mandou seu Filho para pagar pelo preço do seu pecado e do meu pecado também. Deus é bom, mas Ele também é justo. Um dos atributos que a palavra de Deus apresenta, falando sobre Deus, é que Ele é justo. E sendo Ele justo, a sua palavra Ele não volta atrás. Aquele versículo que nós falamos ontem: a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus, quando Ele diz alguma coisa, Ele não volta atrás. E Ele tem que cumprir aquilo. Mas ao mesmo tempo que Ele vê que o homem estava condenado e está condenado, Ele proveu uma forma. E graças a Deus por isso.
Porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Existem dois caminhos apenas. Não existe terceiro caminho, não existe quarto caminho. O caminho se chama céu ou se chama inferno. Para ir para o inferno, não precisa fazer nada. Para ir para o céu, você tem que passar pela cruz de Cristo e olhar e ver ali o Salvador. Olhar para Ele e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu confio no Senhor como meu Senhor e Salvador. Uma vez que você faz isso, a palavra de Deus nos afirma através do Espírito Santo: e dos seus pecados jamais me lembrarei para sempre. Eu sei que tem muita gente que pensa assim: ah, mas eu não sou tão pecador assim. Então, pecadores são aquelas pessoas, né, que estão lá no presídio, né, que roubaram, que estupraram, que fizeram tanta coisa absurda. Eles sim merecem a condenação eterna. Mas eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, sou uma boa mãe, uma boa esposa. Eu pago as minhas contas em dias. Lá no meu trabalho eu faço as coisas tudo certinho. Na sociedade todo mundo gosta de mim. Sabe? A pessoa que pensa dessa forma, achando-se que ela é salva diante de Deus, pois fique sabendo que você também está condenado espiritualmente. Porque Deus não nos condena simplesmente por aquilo que nós estamos fazendo, mas por aquilo que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos pecadores. Se Deus fosse julgar a nós por aquilo que nós estamos fazendo, como muita gente pensa, faz muita coisa boa que depois Deus vai colocar numa balança e Ele vai avaliar quantas coisas boas Ele fez e quantas coisas ruins Ele fez. As boas, se for maior, Ele é salvo. Ou se as ruins for maior, Ele é condenado. Não é assim. Muito menos de uma pessoa querer ganhar a salvação através de boas obras. Ajudar o próximo, ajuda o meu vizinho, ajuda aquela pessoa carente, achando que assim também ela está agradando a Deus e Deus vai reservar um lugarzinho para ela lá no céu. Engano. Porque se Deus fosse dar a salvação por intermédio de obras, Ele estaria favorecendo os ricos e desfavorecendo os pobres. Porque os ricos têm mais condições de fazer boas obras, muito mais do que nós. E quantos, né, aquelas pessoas, né, famosas, jogadores e tal, e apresenta aquele cheque enorme: estou dando esse valor para essa instituição de caridade, tantos milhões. E as pessoas olham aquilo: nossa, esse homem realmente, Deus vai dar um lugarzinho para ele. Olha que obra que ele está fazendo. Está ajudando aquele orfanato, está ajudando aquele asilo, fundando instituições que favorecem as pessoas. Muita gente acha que ganha salvação assim. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se uma pessoa ganhasse a salvação por aquilo que ela faz, ela estaria na presença de Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Mas Deus diz: não é assim. De fato, nós não merecemos a salvação. Mas a Bíblia fala que Deus manifestou para nós a sua graça. Graça significa um favor a quem não merece. Nós não merecemos. Você não merece. Eu não mereço. Mas Deus está nos ofertando, nos dando uma oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Se você quer se reconciliar com Deus, Deus está dando uma oportunidade. Se você olhar para a cruz de Cristo, reconhecê-lo e crer nele como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que garante que você é salvo. Você passa a ser de criatura de Deus
a filho de Deus. E tem uma diferença muito grande. Criatura, todos nós somos. O mundo fala, todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia fala que não. Todo mundo é criatura de Deus. Mas filho de Deus, a Bíblia fala, os que creem no Senhor Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não existe uma outra forma. Não existe uma outra oportunidade. Vamos ler João capítulo 11. Versículo 25. Observe essas palavras. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nosso corpo está sujeito a passar pela morte física. Todos nós. Coisa triste, coisa realmente lamentável. Mas aquele que colocou a fé no Senhor Jesus Cristo, ele diz, ainda que morra, viverá. Ou seja, a pessoa fecha o olho aqui nesta vida e abre lá na presença de Deus. Ou o inverso disso também. Aquele que não crê no Filho não tem a vida, diz a palavra de Deus, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A pergunta de Jó: o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem. E onde está? Quando o homem morrer, porventura tornará a viver? Depende da sua escolha. Você quer viver eternamente? Ou você quer morrer eternamente? Faça a sua escolha. Eu já fiz a minha. Eu sei que muitos aqui já fizeram a sua escolha também. Mas e a sua escolha? Talvez você já tenha ouvido a palavra de Deus há algum tempo. E talvez você esteja adiando esse dia. E deixando mais para frente. E deixando mais para frente. Quem sabe? Quem garante que você vai acordar amanhã? Até mesmo a mim. Quem garante que eu venha acordar amanhã? Mas uma coisa eu sei. A minha escolha eu já fiz. Me arrependi dos meus pecados e coloquei a minha fé e confiança no Senhor Jesus Cristo. Ainda que eu morra, o Senhor Jesus Cristo disse, viverá. Por quê? Porque Deus viu em mim algo que agradasse Ele? Porque Deus olhou para mim dizendo, esse rapaz merece? A Bíblia diz que em nós não habita bem nenhum. Mas pela misericórdia de Deus, eu fui salvo. Mas houve uma humildade, e tem que haver humildade da nossa parte, em reconhecer isso, que está perdido. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio salvar o perdido. Os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Uma pessoa, não, eu acho que para mim está tudo bem. A minha vida está boa assim, estou indo bem. São pessoas que se acham sãos, mas espiritualmente é uma pessoa enferma, é uma pessoa pecadora. O Senhor Jesus Cristo quer ver em nós um arrependimento sincero, um reconhecimento que nós estamos perdidos. E o Senhor Jesus, Ele é aquele que pode nos salvar. E o único. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não é uma das alternativas. Ele é a única. Todas as outras alternativas levam à condenação eterna. Qual é a sua escolha? Salvação em Cristo Jesus. Ou continuar vivendo a sua vida, aproveitando todas as coisas que ela oferece, e quando a morte chegar a você, se deparar
no inferno. Qual é a sua escolha? Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos porque a Tua palavra é tão clara e nos mostra o final de um ser humano após a morte. Existem dois caminhos: condenação eterna e existe salvação eterna em Cristo Jesus. Vimos aqui alguns exemplos na Tua palavra, mostrando a nós um remédio, uma solução para a nossa situação de pecado. E esse remédio é o Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque Tu enviaste Seu Filho para pagar o alto preço do nosso pecado. Ele não era pecador, um homem perfeito, um homem íntegro. Mas Ele disse: eis-me aqui. E Ele se deu por nós ali naquela cruz. Obrigado a Deus porque Ele não ficou morto, mas ressuscitou. Está hoje à Tua presença. Mas queremos rogar a Ti, ó Deus, por aqueles que estão aqui nesta noite, que talvez ainda está perdido, está vivendo a sua vida segundo o curso deste mundo, longe do Senhor. Queira, Deus, que a Tua palavra esteja incomodando, falando aos corações. E o nosso desejo, o nosso anseio, como o nosso irmão tem dito, o anseio da nossa alma é que haja salvação aqui nesta noite. Amém. Rogamos por cada um, ó Deus, que ao sairmos desse salão, que possamos sair. Hoje eu conheci Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Amém. E é no nome dele que nós oramos. Amém.